Tricolor em dose dupla. São Paulo venceu os dois majestosos que teve aí no fim de semana, ganhando o clássico tanto na base quanto no profissional. Ah, cara, pro São Paulino não poderia ser melhor, né? Essa aqui é a grande verdade. Falando primeiro da final da Copinha, foi um jogaço, cara, acompanhar esse jogo. Quem acordou ali cedo, o Corinthians sai na frente com 2-0. Peço aí, eu tava até conversando com o Gui, que a gente pensou que, poderia ter dado ruim, né? Mas o São Paulo consegue um golzinho no final do primeiro tempo. Por incrível que pareça, né? O São Paulo fez 3 gols de cabeça no Corinthians. Isso é uma parte que é uma peculiaridade que deixa até meio cômico, né, essa final. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, venceu o primeiro título aí do novo Pacaembu, é do São Paulo, né? E falando agora desse jogo do Campeonato Paulista, era esperado, pelo menos pra mim, esse resultado era esperado. Era óbvio, né? Fala aí, Josué, era óbvio. Era óbvio, resultado óbvio. Porque o São Paulo ia vir com sangue no olho pra ganhar esse jogo. E dito e feito, poderia tudo ter ido por água abaixo também se o Rafael não faz aquela defesa sensacional. Pra mim ali já foi realmente. um gol. Esse jogo foi 4-1, que ali o Rafael faz um gol. Memphis Depay sumido mais uma vez. A garotada de Cotia deu a volta olímpica com o troféu da Copinha. E o troféu da Copa do Brasil Sub-20 também, né? Que ganhou também em cima do Palmeiras, também de virada, igualzinho. Eles deram essa volta olímpica e ainda assistiram o Oscar e o Lucas, que também são duas crias de Cotia, acabarem com o jogo praticamente. O Lucas Moura, eu falo que ele é maluco, psicopata, doido. Cara, que é aquilo, tá ligado? Esse terceiro gol que ele fez é brincadeira, ele é bizarro, é um jogador muito acima da média, e o São Paulo, graças a Deus, tem ele, né? O torcedor corintiano não tá tudo perdido, o Corinthians tem um time bom, mas eu acho que o Ramon Dias ramelou ali nas substituições, mais uma vez. Pra mim é inacreditável ele colocar o Romero tá à frente do Thales Magno, ele parece que ele e o filho dele ali não conseguem se entender pra ajudar o próprio Corinthians, né? Porque o Corinthians não é um time ruim, o Corinthians não jogou tão mal assim. No primeiro tempo, teve um momento que o Corinthians foi bem superior ao São Paulo na partida. São Paulo conseguiu fazer os gols, na verdade, achados, né? O segundo gol que o São Paulo faz é de uma falha bizarra do Corinthians. O Matheus Bidu tenta inverter o jogo com a perna ruim, e depois um tropeção do outro jogador. O Carídio, né? O Carídio tropeça ali com a tijolada que recebeu do Bidu. E aí aí o Oscar faz o golaço lá, mas ainda assim, foi numa falha do Corinthians. E como a gente sabe, eu também vi uma entrevista do Hugo Souza, que é aquele clichê, né, do clássico é detalhe. O Corinthians perdeu por conta de 2 erros ali da defesa. Primeiro, o erro de cabeça, né, porque o Lucas tem a sua altura, Gui, e fez um gol de cabeça. Tipo, tem coisa que não pode acontecer. Se é o São Paulo tomando um gol assim, eu ia ficar maluco, velho. Eu ia ficar louco. É até curioso, assim, o Lucas Moura falando, né, depois, qual foi o seu gol favorito? E o Lucas Moura escolhe o primeiro. Mas por quê? Porque, pra mim, o cabeceio é um dos fundamentos mais difíceis do futebol. Pra ele é difícil, então, mas pra ele eu acho que é ainda mais difícil pela questão da falta de altura, né? O Corinthians teve um momento no jogo em que foi superior ao São Paulo. O Corinthians fez o primeiro tempo superior ao São Paulo, na minha visão, na proposta de jogo. E o Carrilho estava sendo o melhor jogador em campo até o momento, né? Eu ia falar isso, é verdade. No segundo tempo, o Corinthians apaga simplesmente, né? Parece que não volta pro segundo tempo, né? O Corinthians inexiste no segundo tempo, consegue tomar um gol bizarro de cabeça de um jogador de 1,72 m, sendo que seus zagueiros são pra cima de 1,80 m, todos eles, né? Os dois, no caso, o André Ramalho e o Kaká, mas quem tava marcando o Lucas nesse lance foi o Mateuzinho, e bobeou. O Lucas antecipou e fez um golaço de cabeça. Golaços de cabeça existem, e esse gol do Lucas foi um golaço. E ali o Corinthians apaga no jogo, né, cara? Naquele momento eu senti que o Corinthians meio que abandonou o jogo, né? Já tava ruim, né? Mas depois do segundo gol, deu um desânimo ali nos jogadores que eles realmente não conseguiram criar mais nada, né? Aí teve um golaço ali que o Corinthians fez, né? Que foi um baita golaço, que iria colocar o Corinthians no jogo de novo, né? Um gol que dá uma moral, mas na sequência ali o Lucas Moura faz aquele golaço. Cara, segundos brincando. O Lucas faz um golaço praticamente brincando com a defesa do Corinthians, né? Fez a defesa do Corinthians parecer criança. E baita de um golaço. Aí desanimou de vez, né? Depois disso aí quebra as pernas. E assim, o que tem que ser dito aqui são críticas ao Ramon Dias, porque a mesma coisa que ele fez contra o Racing, ele fez contra o São Paulo agora. Ele acha que, porque o time tá perdendo, uma forma de você
realçar o seu time no jogo, né, recuperar o ânimo do seu time no jogo, é você tirar todos os meio-campos que você tem e encher o seu time de atacante. Isso não significa nada. Ele fez isso contra o Racing e ele fez a mesma coisa contra o São Paulo. Ele foi tirando um meio-campo de cada vez. Primeiro saiu o Alex Santana no intervalo porque estava amarelado. Depois saiu Carrilho. Depois saiu o Ranielli. Depois saiu Coronado. Ou seja, ele tirou todos os meio-campos do Corinthians e foi enchendo de atacante. Teve um momento que o Corinthians estava com Yuri Alberto, Depay, Romero, Thales Magno. 4 atacantes, sem meio-campo, basicamente, só com o menino Rian no meio-campo. E, assim, uma zona completa. Assim, dá pra perceber que o repertório tático do Ramon Dias ele é muito pouco. Quando o time tá em situação diversa, é nessa hora que você vê a capacidade de um treinador de futebol. Se ele consegue recuperar a equipe dele ou se a equipe dele afunda ainda mais. E todas as vezes que o Corinthians está em uma situação adversa no jogo, afunda ainda mais. O Ramon Dias não consegue recuperar a equipe, sempre a mesma história, e foi um filme muito parecido do que os corintianos viram na eliminação contra o Racing. Treinador sem convicção das suas ideias, que bate cabeça com o seu auxiliar, que no caso é seu filho, que não dá pra saber quem é o técnico do Corinthians, se é o Ramon ou se é o Emiliano, pior de tudo, cara, deixa um time totalmente exposto. São Paulo poderia ter feito até o 4º gol ali. Eu já disse, eu não me convenço com essas atuações que o Corinthians vinha fazendo. Eu não sou o time pró-Ramon, era contra a permanência do Ramon, a favor da saída do Ramon, a troca de técnico, e pra mim, se ele continuar batendo cabeça quando o Corinthians está em situações adversas, não mostrando repertório, ele não vai durar muito tempo esse ano. Tem que abrir o olho dele. Outro ponto que eu gostaria de falar aqui, o Memphis Depay, ele é um ótimo jogador, né? Ele vem jogando muito bem com a camisa do Corinthians, a gente vê o impacto que ele teve no Corinthians, teve os seus gols, teve as suas assistências importantes, e o Corinthians melhorou depois que ele entrou. Só que eu não acho, pelo menos, eu fiquei com essa impressão, que ninguém deve ter falado pra ele que esse jogo era um clássico. Porque, assim, parece que ele entrou como se fosse uma pelada contra os amigos dele, tipo, um jogo qualquer ali, uma resenha, um churrasco de cerveja. Essa questão, esse sangue quente, é mais os jogadores sul-americanos, né? Nós sul-americanos somos assim, argentinos, brasileiros. Os europeus não são assim, os europeus são mais frios, mas mesmo assim, cara, parece que ele não sabia o que ele estava disputando, né? Parece que ele nunca disputou um clássico na vida, porque ele entrou como se fosse mais um jogo super normal. O Corinthians trouxe o Memphis para nesses jogos ele aparecer, nesses jogos ele decidir, fazer gol importante, dar assistência importante. São esses jogos, inclusive, que fica marcado na memória do torcedor, né? Não é à toa que o Garro já é muito querido pela torcida corintiana. Só ver os clássicos aí contra o Palmeiras, né? Tanto no Paulista, gol no final do jogo, tanto no Brasileiro agora 2-0, golaço do Garro também. Então o Memphis ele precisa ser um jogador mais decisivo, mais proativo nessas partidas. Parece que ele entra sem sangue e é como se fosse mais um amistoso de pré-temporada. Pois é, Levi, mas o que você não falou pra gente nessa sua fala é assim, aonde se encontra o Memphis Depay nesse momento, né? Porque a última vez que ele foi visto foi no bolso do Alan Franco, e parece que ele saiu de lá até agora. Durante o jogo você percebia que em alguns lances que o jogador do Corinthians tocava errado ou fazia algo incorreto, ele meio que dava uma reclamada ali, uma tiltada, e ele tem que ser o exemplo. Eu acho que esse tipo de jogador tem que tentar ser o exemplo, dar um carrinho pelo menos, um que seja no jogo, e chamar os atletas, seus companheiros de equipe, pô, vamos acordar, é jogo grande. Mas não, cada jogo é um jogo, só valia 3 pontos normais. No fim das contas é isso, mas pro torcedor não é, né? E também essa questão do Ramon Dias não saber sair de situação adversa, concordo 100% com o Levi. E pra mim é um ponto até que o gol que o São Paulo fez ainda piora essa situação. É aquele gol que é no começo do segundo tempo. O treinador, ele tem 15 minutos de intervalo pra conversar o que ele quiser, né? Mas parece que ele criou um plano e que ele não contava com a possibilidade do São Paulo fazer um gol. Porque quando o São Paulo faz um gol no Corinthians, acabou. Simplesmente acaba o Corinthians. O jogador do Corinthians fica louco, não é à toa que sai aquele gol de uma falha lá. E se o Memphis não sabe bem o que é clássico, pelo lado tricolor, Oscar e Lucas, né, desde a base já sabem como que é isso, o peso de um São Paulo e Corinthians. Cara,
Meu Deus. Desde a base, já sabem como que faz, como que é a história, mas foi fazer o seu primeiro gol com a camisa tricolor justamente neste clássico, junto com o Lucas, que também jogou demais, e inclusive o Lucas, que não sabe o que é perder pro Corinthians também, desde que voltou pro São Paulo, né? Desde que retornou, são 6 jogos e 5 gols. Eu tenho um ponto pra falar sobre isso muito engraçado. Eu tava conversando com o meu pai também sobre isso, né? Tava falando, poxa, o mundo virou, né? Porque o São Paulo perdia muito pro Corinthians quando eu era menor, né? E você sabe, pô, a gente na escola, a gente era zoado direto, velho. E aí, hoje o mundo girou e o São Paulo tá ganhando mais do Corinthians. E o Lucas Moura, ele dá uma entrevista e ele fala, pô, quando eu, na minha primeira passagem pelo São Paulo, eu só apanhava pro Corinthians, aí agora eu tô dando troco. Você vê, velho, ele guardou pro coração a parada, velho. Pô, é que ele continue aí dando um troco, velho. Obrigado, Lucas. Pô, tamo junto, velho.